Você já parou para pensar no que realmente impulsiona o crescimento das startups que se tornam gigantes no mercado? Não é só uma boa ideia ou um produto inovador. Existe uma engrenagem por trás disso, feito de capital inteligente, conexões estratégicas e decisões estruturadas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Jéssica Olse, host do Conversa de Alto Nível, com mais de 15 anos de experiência em vendas e expansão de mercado, e utilizo esse espaço para discutir temas essenciais e estratégicos com líderes que estão definindo os rumos do mercado. Se você valoriza conteúdo relevante de impacto, siga o podcast e avalie com 5 estrelas. Isso nos ajuda a levar essa conversa a ainda mais pessoas. No episódio de hoje, a gente vai falar como o investimento anjo, o corporate venture e as estratégias de M&A se unem para impulsionar startups e gerar valor para grandes empresas. E um mercado cada vez mais competitivo, entender essas conexões é essencial para quem deseja construir negócios robustos e inovadores. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber um dos nomes mais influentes do setor, Cássio Spina. Cássio é fundador e presidente da Anjos do Brasil, lead partner da Alia Ventures e o autor de obras fundamentais como Investidor Anjo, Como Conseguir Investimento para o Seu Negócio, Dicas e Segredos para Empreendedores e Corporate Venture Capital. Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, ele atua como advisor estratégico em Corporate Venture, inovação e M&A, além de ser conselheiro e investidor em anjo em startups. Cássio, seja muito bem-vindo ao Conversa de Alto Nível. É um prazer enorme te receber aqui. Obrigado, Jéssica, pelo convite. Prazer estar falando com você aqui, com seus ouvintes. Prazer é nosso. Bom, para começar, eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua visão sobre um tema que você domina muito bem. Eu li um estudo em um site da Anjos do Brasil que, em 2023, o investimento anjo no Brasil totalizou 886 milhões, o que representa uma queda de 10% em relação ao ano anterior. Por outro lado, o número de investidores cresceu 2,4%, chegando a mais de 8 mil pessoas. Ou seja, apesar de um recuo no volume investido, o interesse pelo mercado continua aumentando. Na tua opinião, o que explica esse cenário? E o que precisa ainda evoluir no Brasil para que a gente realmente se consolide como um polo global de inovação? Excelente questão, Jéssica. Bom, basicamente, essa redução no valor total de investimento foi em função de um ajuste que o mercado sofreu nesse Hum. pico que houve em 2021. Né? 2021, se a gente olhar o gráfico, né, histórico, você pode observar que houve um crescimento muito alto no 2021, né? Em função do cenário daquela época, né? A pandemia que impulsionou muitos investimentos na tecnologia digital, e também a taxa de juros muito baixa, que acabou estimulando muitos investidores a também investirem em valores maiores startups. A gente sabia nesse mercado por anos que isso era um ponto fora da curva, como a gente diz, né? Então, houve sim um ajuste, mas um ajuste como você mesmo observou, não na diminuição do interesse, mas diminuição, na realidade, do tamanho dos cheques. Os Aham. investidos, eles acabaram, vamos dizer, voltando a um patamar que era o patamar mais histórico, né? Mas, novamente, ainda com um crescimento ainda da base de investidores, que é o sinal positivo. Agora, o Brasil ainda tem muito para crescer nessa área. A gente já evoluiu muito, mas ainda quando compara, né, que o tamanho do Brasil em comparação com outros países, né, no mundo, ainda a gente tem crescido 9 ou 10 vezes. Não digo que é para ficar igual, é para ficar no patamar compatível com o tamanho do nosso PIB. Sim, com certeza. E para isso, faltam alguns ingredientes, né? Faltam, claro, o primeiro é maior conhecimento sobre esse tema, né? E é bacana estar com você para a gente poder justamente disseminar esse conhecimento, né? Mas não é só isso também. A experiência internacional mostra que há necessidade de ter políticas públicas de estímulo para investimentos em startups. Tinha até uma recomendação da OCDE que ela explicita isso. Ela fala que os governos deveriam adotar políticas de estímulo. E esse é um dos nossos desafios que a gente tem, né? Conseguir criar. E independente disso, como eu falo, né? Tem sim um tema, e não só pelo investimento, pelo retorno financeiro, que sim, se você fizer corretamente, vai ter. Mas muito Uhum. de aprender, a oportunidade de compartilhar, de colaborar, que eu acho que é o que motiva a gente estar nesse mercado. Sim, com certeza. Que interessante. Agora, pensando em oportunidades que esse mercado oferece, né? A gente sabe que o ecossistema de startups no Brasil é bastante diverso e dinâmico, mas nem todo setor tem o mesmo potencial para atrair investidores anjo. Na tua visão, quais segmentos ou modelos de negócio estão mais promissores hoje? E até além do mercado em si, o que faz uma startup realmente estar pronta para receber um investimento anjo?
Perfeito. Bom, realmente, assim, existem setores que são mais atrativos, né, em função de características, né, temos seu potencial de crescimento, de escala, como a gente fala, a oportunidade de inovação que existe. Então você pega e também um pouco da vocação natural no Brasil, né, a gente termina a nossa pesquisa, a gente mapeou junto aos investidores, né, e foi interessante observar que o tipo de negócio que ficou em primeiro lugar foram as chamadas agritechs, né, que são as startups de tecnologia para o setor de agricultura, né. Sim. Isso eu disse, né, o Brasil tem essa vocação natural para esse setor, é um país muito competitivo, muito competente, então naturalmente isso. Mas não é só para esse setor, a gente também tem muito interesse nas chamadas edtechs, healthtechs, né, foodtechs, enfim, o de inteligência artificial, software com tudo isso. Então, enfim, existe uma diversidade sim. Claro, se você perguntar, Cássio, poxa, mas todas elas aí tem o ponto tech, como a gente fala, né? Aham. Sim, porque tecnologia, é como eu falei, que traz inovação, que traz escalabilidade, né, que potencializa esses negócios, tá? Então, esse é o conceito fundamental. E aí, Uhum. a segunda parte da tua pergunta, né, que momento que essa startup está pronta para buscar investimento anjo? É quando ela já tem um protótipo, como a gente chama de MVP, que é de uma metodologia, né, chamada Lean Startup, que é o Minimum Viable Product, é o produto mínimo viável. Quer dizer, ela tem aquele produto básico que já funciona, já às vezes tem os seus primeiros clientes utilizando, Uhum. que de certa forma já demonstra assim que existe interesse daquele produto, daquela solução, Sim, sim. e ela precisa completar essa fase que a gente chama de validação para passar uma próxima fase que a gente chama de fase de extração. Esse é o momento que o investidor anjo entra, para justamente ajudar o empreendedor não só com capital financeiro, mas muito com a experiência e conhecimento dele. Uhum, com certeza. Legal. E falando em potencial de crescimento, eu vi um dado da Apex Brasil que trouxe que o Brasil possui hoje mais de 20 mil startups, se posicionando como referência em inovação na América Latina, né? Em 2023, o país enviou sua maior delegação histórica ao Web Summit em Lisboa, com 400 startups brasileiras participando do evento. Só que, apesar desse avanço, muitas startups ainda enfrentam para se destacar globalmente. Na tua opinião, como o investimento anjo pode impulsionar o processo de internacionalização, por exemplo, dessas empresas? E o que falta, talvez, para as startups brasileiras ganharem mais protagonismo no cenário internacional? Bom, acho que assim, investimento anjo, sem dúvida, né, pode agregar muito, como comentei, né, pela experiência, conhecimento e rede de relacionamento que os investidores têm. A gente, aqui na Anjos do Brasil, a gente tem investidores que tiveram experiência em internacionalização de empresas, tem rede de conexões nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né? A gente tem investidor que mora na China, por exemplo, né? Então, naturalmente, né, esses investidores podem ajudar a startup a fazer essas pontes, essas conexões, dessa orientação sobre como a startup pode sim ser bem-sucedida nesses outros mercados, né. Então, acho que isso é um elemento essencial para que assim, você consiga atingir esse objetivo. O que falta realmente ainda, eu acho assim, os empreendedores precisam também se preparem melhor, capacitarem, né, entenderem como é que é a dinâmica de internacionalização, que não é muito simples, né? É um desafio bastante grande, né? Você Sim. levar seu produto para outro país, para outra cultura, para outro mercado, é sempre um grande desafio, mas sim, a gente tem um grande potencial, a gente já tem vários casos de startups, né? Hoje já nem posso chamar de startups, né? A gente chama de scale-ups ou, né, unicórnios, como o pessoal até gosta de chamar, que hoje estão, por exemplo, pega o caso do Nubank, caso famosíssimo, né, tá aí em vários países da América Latina, super bem no México, pega o caso da Gympass, que agora, ai, esqueci o nome, Wellness, né, No Hub, se não me engano, né? isso, eu esqueci o nome também tem já em vários países, né, e por aí vai, então vários casos, assim, de sucesso já. Agora, claro, a gente tem que multiplicar isso, porque o Brasil tem esse potencial sim, para conseguir Sim. protagonismo no mercado internacional. Ah, com certeza. E até entrando um pouquinho mais nessa relação entre investidores e empreendedores, né? A gente sabe que o capital é importante, mas sozinho ele não é suficiente, né? O que realmente diferencia o investidor anjo estratégico, aquele que consegue impulsionar o desenvolvimento da startup além do aporte financeiro? Quais são essas características e atitudes que você vê que são fundamentais para que essa relação gere valor de forma consistente e sustentável? Excelente, acho que assim, um ponto fundamental é o empreendedor entender que o investidor anjo está ali, como eu falei, não só pelo, né, pelo dinheiro, pelo cheque, mas para sim agregar o que ele tem, né, de experiência profissional. Normalmente os investidores,
eles são ou executivos, ou empresários, ou até profissionais liberais que já tiveram uma carreira de sucesso e acumularam durante esses anos, né, além do seu capital financeiro, todo esse know-how, né, que vai sem dúvida ajudar. Agora, para isso funcionar, o empreendedor ele precisa estar aberto a isso, né? Não adianta ele, Sim. né, como a gente fala, né, só buscar o dinheiro e não estar aberto a receber essa orientação, esse aconselhamento, sim, ele saber usufruir disso também. Também colocar o que ele precisa de ajuda, no que né, os investidores podem ajudar. Então, esse interrelacionamento é um processo e precisa ser, né, bem preparado, bem desenvolvido, bem alinhado, né? E Uhum. organizado também, tem que ter o que a gente chama da governança, que é uma palavra que às vezes assusta um pouco os empreendedores, né, parece uma coisa bem política, né, e não é, a gente, aplica uma governança, né, não chama-se light, mas light é apropriada para o processo, é sempre simplesmente é o grupo de investidores, a gente sempre nomeia um líder, que vai Uhum. centrar, né, e coordenar toda a comunicação, né, porque o investidor não precisa ficar falando com 10, 15, 20 investidores ao mesmo tempo, porque ele vai gastar muito tempo com isso. Então, coisas tipo que são simples, mas que tornam efetivo, né, esse processo de apoio do empreendedor. Sim, com certeza. Extrair o melhor daquele conselheiro no final do dia, né, pra ser um parceiro e não só um cheque, como você bem trouxe, né. Exatamente. Eu até li sobre que o perfil desses investidores no Brasil tem se diversificado bastante nos últimos anos, né, com profissionais de diferentes áreas começando a olhar para esse mercado. Existe, na tua visão, algum perfil ideal de investidor anjo? Tem características ou experiências que você considera, assim, fundamentais para quem deseja começar a investir em startup e realmente gerar valor nesse processo? Olha, não existe assim, você fala assim: "Ah, é um perfil", o perfil ideal, eu digo assim, algum profissional que tenha uma experiência acumulada grande. Agora, pode ser, assim, em diversos setores, né, não obrigatoriamente precisa ser, né, como eu falei, pode ser um profissional liberal, né, muitas vezes, que tem claro, vai ter sua área de competência e sua área de conhecimento. E o bacana, né, o que a gente busca recomendar sempre para o empreendedor, é buscar investidores, e conselheiros, advisors, que sejam complementares às necessidades deles. Então, às vezes, você pode ter um investidor ou um conselheiro advisor que é um expert de marketing. Aí você vai ter um outro expert em finanças. E você vai ter um terceiro, talvez você precise, um expert em gestão de recursos humanos. Né? Assim, coisas que às vezes o empreendedor não tem experiência, não tem habilidade. Então, então enfim, eu digo assim, para ser investidor ou conselheiro advisor de startup, não importa a sua área de conhecimento, não importa a experiência, se você for empresário ou executivo, tudo isso certamente vai ajudar muito o empreendedor. Aí o do chave é fazer esse match ideal, né? O match do que o empreendedor precisa e o que você tem a oferecer para ele. Sim. É, não, até parando pra pensar, às vezes o ideal é que seja complementar a skill daquele empreendedor, né, para que realmente consiga adicionar durante o crescimento daquela startup e etcétera, né. Exato. Outro ponto que o ponto que chama atenção quando a gente fala sobre o perfil e atuação dos investidores anjo, é que muitas vezes os investimentos acontecem em rede com co-investimentos em rodadas, né. Qual é o papel de redes de investidores no fortalecimento do ecossistema? O que você destacaria como boas práticas para garantir que um co-investimento seja realmente bem-sucedido? Perfeito. Bom, as redes elas têm um papel fundamental, né? Porque por vários motivos. Primeiro, porque facilita para o empreendedor Uhum. encontrar um investidor, um negócio de bom ou nada, não, um grupo de investidores, né? Por exemplo, aqui na Rede do Brasil, hoje a gente tem mais de 500 membros da rede. Então, quando ele apresentar para nós, ele vai apresentar para um, dois ou cinco, né? Ele vai apresentar para 500 potenciais pessoas. Então, facilita esse matching, né? De ele encontrar os investidores que têm essas complementaridades, essas necessidades que eles têm. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, as redes, né? Elas divulgam, né, a gente trabalha, né, muito, que são as coisas das boas práticas para o investimento, né? Que é justamente faz com que os investidores apliquem aquilo que a gente sabe pela experiência, que é o que tem maior chance de sucesso, ter sucesso. A gente ajuda, né, o próprio processo de seleção para os investidores das startups. Uhum. Outra coisa, a gente também conhece muito, né, os outros investidores do ecossistema, não só anjos, mas com os fundos de venture capital, né, os corporate venture capitals, e a gente às vezes faz essas conexões também para rodadas novas, né, e naturalmente, assim, né, com outro investidor vai investir numa startup que já tem investidor lá, é uma chancela, né, uma referência. Você fala: "Poxa, você já tem alguém que está investindo, acreditando no seu negócio, você está falando, ele está chancelando o seu negócio para esse Sim. então tudo isso leva, né, a potencializar,
facilitar para o empreendedor, né, o processo de investimento. Sim, legal. Olhando até para o outro lado da mesa, a gente sabe que a relação entre investidores e empreendedores é uma via de mão dupla, né? O que realmente diferencia um empreendedor que atrai e engaja investidores estratégicos? Quais características que você vê ali daquele empreendedor que são essenciais para construir uma relação de confiança e gerar um valor mútuo ao longo da jornada? Perfeito. Bom, acho que são um conjunto de fatores, né. Primeiro, eu diria assim, né, capacidade de execução, né. Fundamental a ver com uma ideia, entre aspas, "genial", né, e se ele não tiver transformado aquilo em algo concreto, algo palpável, né, um produto, uma Sim. solução, um serviço, seja o que for. Então, mostrar muito que ele consegue transformar as ideias em algo, né, efetivo, tá certo? Uhum. Segunda coisa, é a capacidade de adaptação que esse empreendedor tem. A gente sabe que empreender, ainda mais quando a gente fala de empreendedores de inovação, que é o caso de startups, você está entrando num mundo da incerteza, né? Não existe certeza de nada. E para isso você tem que ter o famoso jogo de cintura de se adaptando conforme, né, os resultados que você vai obtendo. Terceiro Hum. ponto é o que a gente chama de escuta ativa. O que que é isso? É aquele empreendedor que quando a gente, dá um feedback, não só nós, mas principalmente os clientes dele, ele vamos dizer, ele entende aquilo que está sendo falado, não estou dizendo que ele vai aceitar, falar amém, nada disso, obrigatoriamente. Ele pode até argumentar, mas argumentar no sentido de trocar ideias para Sim. justamente se adaptar àquela situação, àquele cenário, e nisso buscar resolver a necessidade do cliente, que é o mais importante, né. Você sabe bem, né, você tem essa experiência toda de vendas e tudo mais, eh, o cliente vai ser feliz quando você atende a necessidade dele, né. Então Sim, é essencial, né? é isso que a gente tem que, né, o empreendedor tem que entender. Então, assim, essas são algumas características que a gente considera essenciais para esse empreendedor atrair, não só atrair investidor, como ter chance, uma grande chance de sucesso. Sim, legal. Até falando sobre essa jornada do empreendedor, uma dúvida muito comum é sobre o momento certo de buscar um investimento anjo, né? Da tua experiência, qual é o timing ideal para isso? Tem algum estágio específico em que o investimento anjo faz sentido? Ou isso depende de outros fatores, como perfil do time, maturidade do produto ou até a validação do mercado? Não existe esse estágio, né, normalmente estágio ideal é como eu já tinha até comentado, como ele tem já esse protótipo rodando, já fatura aí pelo menos 10, 15, 20 mil reais por mês, mas também não é aquele que já está faturando R$ 1.000.000 por mês, porque aí, Sim. naturalmente, ele vai precisar de um cheque, né, de um valor de investimento muito maior acima até do que o investidor anjo tem capacidade de investir, né. O que a gente vê tipicamente por startup, né, em grupo, é entre 250 mil até R$ 1 milhão, em média, né. Tem casos um pouco maiores, excepcionais, mas enfim, esses são os números médios. Então, a startup deve estar faturando nessa faixa, nessas faixas também de valores, em média, para compatibilizar o investimento com a necessidade que ele tem, né, e a parte que a gente vai ter nessa startup. Esse é o estágio ideal, né, que você deve buscar investimento antes. Se estiver no estágio anterior, atuando na fase de desenvolvimento, protótipo, existem as aceleradoras, que podem Sim. acelerar esse processo. Ou não, já passei dessa fase, já estou faturando aí, né, 300, 400, 500 mil reais. Você pode até buscar investimento anjo? Pode, mas idealmente você vai buscar, junto com o investimento anjo, talvez um fundo de capital semente, né? E assim vai. Mais você vai crescendo, mais você vai buscando, né, fundo de venture capital e assim vai por diante. Legal. E seguindo nessa linha, uma vez que a startup decide buscar investimento e escolhe também a escolha também vem do outro lado, né. Quais são os principais critérios que você avalia ao decidir aportar capital e mentoria em uma startup? Bom, Durante esse processo, assim, tem sinais que costumam indicar que o negócio tem realmente potencial de crescimento? boa pergunta. Bom, a gente sempre diz assim que o mais importante é o empreendedor, quando a gente fala empreendedora, é o conjunto, né, porque normalmente são 2, 3 sócios, sócias, né, que estão ali criando aquela Sim. startup. Então, em primeiro lugar, a gente avalia as pessoas, né, quem está por trás desse negócio, né, é aquela estatística que eu já comentei, mas claro que não é só isso que a gente olha muito, né, qual que é a necessidade que ele está pretendendo resolver. É uma necessidade grande, né, como a gente costuma falar, é uma dor grande, né, é um grande problema, por quê? Porque quando você resolve uma grande dor, um grande problema, a chance dele querer, né, comprar teu produto ou seu serviço vai ser bastante alta, né. Sim. Terceiro ingrediente, qual que é a inovação? Essa inovação significativa, ela gera uma, como é que a gente chama, uma vantagem competitiva,
né, ela tem uma barreira de entrada ou é fácil de ser copiada por concorrentes, né, porque o ideal é que seja uma solução, né, que seja única no mercado, né, porque aí você vai ter, né, você não vai ter aquela competição por preço, nada disso, tá certo? E tamanho de mercado, né, a gente olha assim, é um mercado significativo, é um mercado, né, que tem potencial aí de mínimo 1 bilhão para cima, é porque, assim, negócio às vezes negócio que tem mercados de nicho, que a gente fala, não são negócios ruins, mas não para o investidor, porque o investidor precisa que o negócio escale muito para ele ter o retorno que ele precisa de investimento, né. Uhum. Legal, é um conjunto de fatores então que acabam ajudando ali nessa avaliação. Mas mesmo assim, a gente sabe que o investimento anjo, ele também envolve bastante risco, né. Quais são os erros mais comuns que os empreendedores cometem após receberem um investimento? Bom, achei assim, os erros mais comuns, né, que a gente vê é primeiro não conseguir aquilo que foi combinado, né. Então, a Uhum, gente quando vai investir em uma startup, a gente investe com base em uma série de premissas, né. Premissas uhum. de qual orçamento que a startup tem, onde ele vai aplicar o recurso, né, e às vezes ele começa a fugir muito daquilo, não que ele não possa alterar, ele pode, ok, mas desde que ele esteja bem alinhado sempre com os investidores dele, tá. Então, porque se ele, né, vamos dizer, criar um desalinhamento, e no final é uma relação de confiança mútua, né, a gente tem que confiar nesse empreendedor. E se a gente Sim. em algum momento deixa de confiar nele, a gente também não vai querer, né, não vai dar o apoio necessário, né, para ele continuar crescendo. Então acho que esse é o primeiro erro que você tomar muito cuidado que o empreendedor tem que ter, né. E tudo alinhado também, segundo erro, é não ter um bom alinhamento de expectativas, né, no seguinte sentido, entender se o investidor está lá para apoiar, para ajudar, mas não está lá para fazer no lugar do empreendedor, né. Então, Sim. no dia seguinte, o empreendedor falou: "Ô, vem aqui, me ajuda a trabalhar aqui uma semana aqui". O investidor não vai fazer isso, não é o papel dele, é o papel do empreendedor. Sim. Então precisa alinhar bem e vice-versa, eu falo para os investidores também, você tem que alinhar bem sua expectativa, não adianta você achar que o todo dia vai te ligar para dar reporte do que ele fez no dia, aí não vai ter funcionário, nada disso. Então Sim. isso é importante ser bem construído para que não exista, né, eu digo assim, por mais que a gente sabe que é natural o negócio ter às vezes muitas idas e vindas, muitos percalços, é normal, mas sempre está bem alinhado na relação de confiança. Sim. É muito importante, né, ter as relações muito bem claras ali, né, para que não tenha atrito e que a relação seja bem construída ao longo do tempo, né, até porque o investimento, retorno ele demora, né, do investidor antes. Outro ponto que chama a atenção é a preparação da startup para as próximas rodadas de investimento, né. O que que uma startup precisa ter bem estruturado para avançar com sucesso em rodadas como séries A e B, por exemplo? Bom, claro, assim, quanto mais, você vai crescendo, amadurecendo e captando as maiores, as exigências vão aumentando também, tá? As exigências de controles, de gestão, né, de números. Então, o empreendedor precisa estar preparado, né? Saber que ele vai ter que trazer pessoas, colaboradores, times, talentos que possam ajudar ele nessa jornada, né? E ao mesmo tempo preparar ele para conseguir, né? Como for apresentar para um investidor de uma série A, uma série B, saber que, eu falei, olha, as demandas vão ser muito maiores, tá? Nível de detalhamento, enfim, o que ele vai apresentar vai ser muito mais extenso, tá? Como a gente fala, a barra vai ficar mais alta, entendeu? Você vai superar ela, você vai ter que ter, né, superar melhor. E nada melhor que ter bons números, né? Números que mostrem, né, o seu negócio ele não só está crescendo muito, mas ele é um negócio sustentável, né? Tem Negócio que ele tem a sua própria sustentação, não depende só do investimento entrando todo dia para poder bancar os custos que ele tem. Uhum. Não, com certeza. E até a questão da governança que o investidor anjo pode ajudar nesse primeiro processo, né, para uma segunda etapa, o cara vai estar mais organizado também, além de apresentar bons números para ver a viabilidade desse investimento, dessa nova rodada, né. Legal. Entendi. Quando uma startup ela se prepara ali para essas rodadas futuras, o próximo desafio costuma ser esse crescimento de forma estruturada, né. Na tua visão, quais são as abordagens ou caminhos de crescimento têm se mostrado mais eficazes no ecossistema brasileiro? Tem algum case de startup que você acompanhou de perto ali, que conseguiu escalar bem de forma estratégica? Assim, acho que tem várias, assim, eu acho eu pego alguns exemplos que são bem conhecidos, porque fica fácil para as pessoas entenderem, né. Uma que eu não digo que eu acompanhei de perto, mas acompanhei quase desde o início a jornada dela, por exemplo, foi o caso do Nubank, né, que é um baita case para escalar, né, e eu sempre gosto de usar esse case, porque
ele, né, se você parar para pensar, não foi nenhuma ideia genial que o empreendedor teve, né. Ele começou um cartão de crédito, né, não tinha nada de genial. A genialidade dele estava em que ver o quê? Ver que existe uma dificuldade muito grande das pessoas terem acesso a isso, né, a esse produto, né, era muito burocrático, muito complexo, né, e criar uma experiência para o cliente que é o que fez a diferença, né. E além disso ele, né, usou algumas estratégias que, algumas startups usam no começo, eu lembro bem, que era uma estratégia que chama de FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, né, a sigla em inglês que diz que é o medo de ficar de fora, que basicamente o que era? Para você ter o acesso ao cartão Nubank, você precisava ser convidado por alguém, você precisava receber um convite. E eu vi inteligente na época pra dizer por quê? Porque também assim, ele tinha os seus primeiros clientes que indicaram os clientes que provavelmente, né, você indicar de pessoas que, vamos dizer, você tinha uma relação de confiança, e isso, né, pensando em cartão de crédito, que é uma relação de confiança, né, de tô dando crédito para a pessoa, é essencial. Sim. Uma estratégia muito inteligente para ele começar a escalar de uma forma sustentável, né. Em vez de ele sair ele: "Olha, tem aqui o cartão de crédito para o público em geral", e aí ele teria um risco muito grande de ter, fraudes, de ter inadimplência e tudo mais. Ele conseguiu construir um modelo lá usando um efeito de rede que a gente fala, né, isso é efeito de rede, de uma pessoa, compartilhando com outra da sua rede de relacionamento. E a gente sabe que as pessoas, normalmente você convive com pessoas que mudam seus valores, seus princípios e tudo mais. Então, Sim. eu gosto de usar esse exemplo, porque para mim realmente foi a estratégia, assim, foi genial. E foi assim, eles conseguiram começar a escalar o negócio e depois, cara, não só essa, tem várias outras depois. Enfim, dá para comentar mais à frente. Sim. Não, e olha que interessante que você trouxe, porque ele entra exatamente no ponto que a gente falou agora, que você mencionou sobre enxergar uma dor de mercado, né. Os bancões, assim, muitas vezes não liberavam determinados limites e etcétera, né. E o Nubank acabou olhando para esse público, que tinha uma renda menor e etcétera, para conseguir ganhar mercado e acabou crescendo exponencialmente, né. E até olhando para um outro lado também, as redes sociais fizeram muito isso, né. O Meta que na época era Facebook, né, e o Orkut também, nosso falecido Orkut, pra você entrar para essa rede era através de convite. E aí, olha como é importante também a gente olhar conhecer um pouco de tudo e ter, pessoas com diferentes conhecimentos perto da gente pra gente poder aprender e usar de boa prática, né. Que eu não sabia que o Nubank pra entrar na época era através de convite. Mas se a gente parar pra pensar, veio dessa estratégia ali de que as redes sociais utilizaram para crescer tanto e gerar tanto interesse em querer fazer parte daquilo, né. Isso é legal. Acho que exatamente, aplicou essa técnica, como você falou bem, de rede social em outros mercados que ninguém nunca tinha tido essa ideia, né. E foi super Sim, efetivo, né. sim, legal. Ainda falando sobre essa parte de crescimento, né, a gente sabe que fusões e aquisições podem ser um caminho estratégico para acelerar esse processo, seja para expansão de mercado, aquisição de tecnologia ou fortalecimento da operação, né. Na tua experiência, em que momento uma startup deve começar a considerar o caminho do M&A? Então, tem 2 lados, né, a startup pode pensar pelo meio dela ser vendida, né, que é o famoso exit. Isso, claro, é uma fase mais para um dos casos, é pouco uma fase de estratégia mais madura, né. Então é Sim. pós-série A, por exemplo, série, tá ali, né, numa fase já bem mais madura, tá certo? Ou ao contrário, que eu acho que talvez seja mais o foco, que você tá falando, quando ela pode pensar em adquirir outras startups. Também, naturalmente, né, quando você tá numa fase um pouco mais madura, né, uma fase que já tem uma fase de escala, de crescimento, você já tem aí, né, um faturamento aí, pelo menos a partir de 20, 30, 50 milhões para cima. O porquê digo, porque a transação de M&A nunca é uma transação simples, né. É uma sempre complexa, que envolve muitos fatores, exige recursos, né, não só financeiros, mas humanos. Então tem todo um trabalho para ser feito e para isso, normalmente é necessário, sim, que você já tenha um maior aporte. Não estou dizendo que é inviável você fazer um M&A, às vezes negócios ainda em estágios mais iniciais. E já vi casos de startups, às vezes, que estavam em fases mais iniciais, que os empreendedores se conheciam já, né, tinham ali 2 startups que estavam não exatamente no mesmo segmento, mas relativamente próximos, e que já tinham um relacionamento, já se conheciam, e chegaram à conclusão que se eles fossem se juntassem, ia ser muito mais efetivo, eles têm muito mais chance de sucesso. Então é possível, mas novamente, aí parte-se de uma relação prévia. Agora, quando você pensa: "Não, eu vou criar uma estratégia de M&A, vou ao mercado buscar",
aí você já tem um estágio mais avançado, senão é muito difícil você conseguir, né, executar essa estratégia, como eu expliquei, é um processo complexo, muito trabalhoso, exige muito investimento. Uhum, legal. Entrando na linha do Corporate Venture agora, ele tem ganhado cada vez mais relevância no Brasil, né. De que forma ele pode impulsionar o crescimento das startups e, ao mesmo tempo, gerar valor estratégico para as corporações? O que você destacaria ali como boas práticas para que essa relação seja realmente benéfica, sem comprometer algo que é muito muito interessante nas startups, que é a agilidade dentro da startup e até a própria cultura, né? Exatamente, excelente ponto que você colocou. Bom, assim, eu vejo uma sinergia muito grande, muito potencial para ambos os casos, né. Por quê? Porque se você parar para pensar, né, a corporação tem coisas que a startup não tem, e a startup tem coisas que a corporação não tem, né. Sim. O que que são exatamente, né, por exemplo, bem simplificadamente, justamente o que você já citou, a startup tem a agilidade, tem a flexibilidade, tem a tolerância à falha, né, a tomar risco, que para uma corporação são coisas mais difíceis, né, a corporação já tem o seu tamanho, não consegue ser tão ágil, enfim, ela não consegue, o risco, ela tem uma aversão à tomada de risco, enfim. E por outro lado, a cooperação tem coisas que a startup às vezes não tem, ela tem recursos humanos, financeiros, uma grande corporação pode ter, mas além disso, né, as corporações às vezes têm acesso ao mercado, né. Uhum, é verdade. Empresa, ela pode ter centenas, tem milhares, tem milhões de clientes que podem potenciais para aquela startup. Uhum. Sim. Você vê, são coisas que a princípio elas podem se casar muito bem e gerar resultados fantásticos. Agora, é um casamento simples, né. Tem gente que até dá aquela analogia do elefante e da formiga, né. O elefante Uhum. vai brincar com a formiga, mas sem querer ele pode esmagar, né. Então, assim, por isso, tipo assim, né, fazer uma corporação investir em uma startup, que nem fazer um elefante saber dançar, né, mas dançar sem esmagar lá, né, essa parte. Então, para isso, sim, a corporação ela precisa se preparar, né. Mas é Sim. preparar a cultura, é adaptar processos, é criar modelos de relacionamento com startups que sejam efetivos. E não é simples fazer isso, né, exige muita vontade, muita dedicação para fazer. E o empreendedor também tem que entender, né, o que a corporação pode contribuir, o que ela não pode, e quais são as corporações que estão preparadas ou não, né. Porque Sim. se não estiver preparada, como eu falei, pode mais atrapalhar do que ajudar. Acaba não sendo uma boa relação no final do dia, né, não sendo benéfico para nenhum dos 2 lados, né. Exatamente. Mas novamente, se você fizer um trabalho, né, forte de preparação, como a gente eu já estou como advisor, né, nessa área de corporate venture, já faz mais de 10 anos, né, ajudando grandes Sim. empresas a fazer enfim, desenvolver seus programas, trabalhando nisso. E você faz isso corretamente, que eu falei, preparando, treinando, capacitando, mudando cultura, processos, sim, as corporações conseguem sim ajudar muito as startups. Uhum, legal, perfeito. Olhando um pouquinho mais adiante, pensando no futuro desse ecossistema de inovação e investimentos no Brasil, né? Quais são as tendências que você acredita que vão mudar o mercado de investimento anjo e corporate venture nos próximos anos? Bom, eu acho que assim, eu vejo assim, ainda existe, como eu falei, um espaço muito grande para o crescimento, né, tanto de um quanto de outro, né, ainda o Brasil ainda, vamos dizer assim, quando você compara com, né, os percentuais, estou falando em números absolutos, né, das médias mundiais, ainda é umas iniciativas relativamente pequenas, então a gente ainda dá uma oportunidade, né, para quem tem interesse em atuar, ou seja, com investimento anjo ou com corporate venture, de entrar no mercado, vamos chamar assim, ainda no oceano verde, né, oceano azul, usei verde, é verde pelo azul, tá. Sim, se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, ou mesmo na Europa e outros países que já têm continentalizado, a competição é muito acirrada lá, né. Você vê, por exemplo, as corporações lutando para investir em uma startup, né, que eu acho que sejam boas, e os investidores também. Então, eu falo para todo mundo: "Olha, a tendência no momento é talvez a gente chegue num cenário mais competitivo como é lá fora, tá. Mas por enquanto a gente ainda tem esse oceano azul, que é muito propício para quem quiser adentrar nesse mercado, se estabelecer, né, porque esse é um mercado que ele se baseia muito, né, em reputação, né, e é uma reputação diferente da reputação que a gente está acostumado, né. Tem corporação que acha: "Não, mas eu sou a empresa mais reconhecida no meu segmento", parabéns, mas quanto você é reconhecido dentro do ecossistema de empreendedores? Uhum. Sim, Nunca fez nada, você não tem, a sua reputação é zero, você vai ter que construir. sim.
Sim, com certeza. Esse desafio que eu acho que para todo mundo, tanto os investidores anjos quanto corporações fazerem. É uma jornada de longo prazo, tá? Não adianta você pensar que você vai começar a fazer isso em 6 meses, 1 ano, você vai ter resultados. Eu digo, vai ter resultados? Vai. Você vai aprender muito, vai ter um grande aprendizado, mas o resultado, assim, vamos chamar assim, financeiro ou estratégico, vai demorar vários anos e por isso você tem que começar com antecedência, né? Não tem como pular etapas dentro desse processo, né, eu acho que o tempo acaba sendo benéfico, na verdade, né, pra esse papel. Exatamente. Trazendo um pouquinho sobre tendências, a inteligência artificial e outras tecnologias também, né, têm transformado rapidamente o cenário de negócios, né. Como essas inovações impactam as teses de investimento anjo, assim, quais áreas, tecnológicas você acredita que terão um maior destaque nos próximos anos? Sem dúvida nenhuma, você citou inteligência artificial, ela tem um impacto, ela é transversal, né, porque ela abrange qualquer setor, né, é uma tecnologia transformadora sim. Claro que assim, tem desafios ainda para conseguir atingir, vamos dizer assim, né, o potencial máximo que ela pode propiciar, tanto nos dias de desenvolvimento tecnológico, que é uma oportunidade, né, quanto a aplicação da tecnologia, porque muitas vezes tem, muitos setores que ainda, por mais que existam tecnologias para fazer, né, mudanças significativas, ainda não estão sendo utilizadas. Então você tem muita oportunidade para fazer isso, né. Mas não só a inteligência artificial, né, eu digo assim, negócios, ligados à área de sustentabilidade, né, ambiental, que é um desafio também enorme que existe, global, né, as transformações que a gente está vivendo em função das mudanças climáticas, tudo isso, e que já exigem e vão exigir cada vez mais, né, inovação e tecnologia para superar esses desafios, como a gente já está sendo os impactos que a gente está vivendo. Então, essa é uma outra área, né, se você tem várias pesquisas, também está lá entre as tecnologias, né, mais assim, tem maior potencial futuro para investimento e para geração de impacto, tá? Então, Uhum, colocar legal. tendências fortes aí no mercado. Sim, não, perfeito. E falando sobre tecnologia e inovação, é curioso perceber que esses avanços trazem oportunidades gigantes, né? Mas também aumentam riscos. Nem toda aposta em novas tecnologias se transforma em sucesso, né? E a gente sabe que no universo do empreendedorismo, os aprendizados mais valiosos muitas vezes vêm justamente dos fracassos, né? Olhando para a tua trajetória, quais são os principais aprendizados que você teve ao investir em negócios que não deram certo? Tem muitos, né, porque a expectativa nossa, assim, né, estatisticamente falando, é que quantitativamente você vai ter mais negócios que dão errado que dos que dão certo, tá? Isso que mais o processo. É claro que assim, a expectativa sempre é que aqueles que dão certo, dão tão certo, que compensam todos os outros que falharam, Aham, então é prazeroso no final, né? para dar o resultado que você busca. E isso, a estatística mostra que é assim que acontece mesmo, né? Tem uma terminologia que a gente usa, que em inglês o pessoal chama de Power Law, a lei das potências, né? Que diz isso, os retornos são muito concentrados e poucos vencedores, né? E é assim que funciona mesmo esse ecossistema. Mas voltando para a questão, assim, aprendizados tem muitos, assim, né? Primeiro é você, como eu falei, olhar mais o negócio e não olhar tanto a figura do empreendedor ou da empreendedora, né? Ou dos empreendedores, né? Da startup. Isso é um erro muito comum. Muitas vezes até eu mesmo cometi esse erro lá no começo, quando estava começando a investir. Eu vejo que muitos investidores têm esse hábito, às vezes, vão olhar o negócio. Eu falo, gente, não olhem mais os empreendedores. O negócio vem em cima do plano, né? E aí até uso um exemplo que eu gosto de citar, até eu dou um curso, né? Para conselheiros advisors de startups, quando eu mostro isso, impacto todo mundo, né? Falo, né? Alguém conhece uma startup chamada Odeo, né? Você é antiga, fundada, enfim. Não, ninguém conhece. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque é antiga, foi fundada acho que em 2006, 2007. Segundo, ela é totalmente errado, né? Só que um detalhe, esses empreendedores que fundaram essa startup Odeo, quando viram que estava dando errado, falaram, pô, vamos tentar fazer alguma outra coisa. Aí um deles falou, pô, tinha uma ideia aqui de fazer um aplicativo que eu posso mandar uma mensagem de 140 caracteres e todos os meus seguidores recebem aquela mensagem e veem o que está acontecendo comigo, né? E aplicativo famoso Twitter, né, atual X. Então, pra você ver que os empreendedores, os primeiros que os investidores que investiram no negócio, que era um negócio, o Alder era um diretório de podcast, que naquela época acabou. Acabaram acertando e nem sabiam, né? Por quê? Porque eles investiram em empreendedores que sabiam se adaptar,
souberam, não ficaram fixos na ideia, ficaram olhando para o mercado, que as pessoas tinham, as necessidades que as pessoas tinham, e com isso acabaram tendo sucesso, entendeu? Então, esse Sim. é bem claro de lições aprendidas. Tem várias outras aqui, daria para gastar. Mas, enfim, esse é um exemplo de destacar bem, porque ele é bem emblemático. Sim, tem que estar atento, né, não adianta. E a startup, quando ela está no início, ela passa por muita mudança, né, eu já trabalhei em algumas que o produto muda toda hora, porque querendo ou não, o mercado vai dando sinais para você, né. E entra essa característica positiva da startup, que é a agilidade, o poder de se adaptar rapidamente, etcétera, né. Então, são momentos bem importantes, assim. E até falando de aprendizado e inovação, né, é interessante observar que, apesar de grande parte da inovação estar concentrada no mercado digital, muitos setores tradicionais também estão passando por transformações importantes, né. Qual é o papel do investimento anjo na modernização e digitalização desses setores? Acho que assim, a gente tem. Eu falo para todo investidor, como eu falei, os investidores são executivos, são empresários. Eu falo, cara, quando você vier aqui investir em startup, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer uma coisa com você. Você vai mudar a forma como você enxerga, às vezes, seu próprio negócio, a sua própria empresa, né? Sim. Isso acontece recorrentemente. A gente vê investidores aqui, eles depois falam, putz, olha, eu olhei aquele negócio lá, não que ele copiou, ele simplesmente se inspirou naquilo e usou aquilo para adaptar a empresa, para transformar a empresa dele, o próprio negócio que ele tinha, entendeu? Então, Sim. tem até um investidor que já foi conselheiro nosso, ele tipo, deu um exemplo lá no congresso, foi bem interessante o que ele falou, assim, espontaneamente, né? Ele chegou e falou assim, olha, eu já fiz muitos cursos, pós-graduações e tal, mas o melhor MBA que eu fiz na vida foi investir em startups. Você viu? Só assim, 2 paletas, foi porque eu aprendi tanto, e usei tanto que eu aprendi, que já valeu, assim, falando, não precisa nem ter retorno financeiro. Sim. E ainda ganha dinheiro, a vantagem ainda ganha dinheiro, não precisa nem gastar, entende? Que assim, você direto do investimento que ele faz, você ganha 2 vezes. Sim. Não, com certeza, e startup é todos os dias um aprendizado gigante, assim, né. Mas legal. Outro ponto que acho que vale a pena a gente explorar é a própria questão geográfica, né. Eu li um estudo que mostrou ali que a grande parte da concentração dos investimentos estão mais no eixo Rio-São Paulo, né. Outras regiões do Brasil, ele também tem mostrado um potencial de investimento cada vez maior. Quais ecossistemas regionais ali estão em ascensão e merecem mais atenção dos investidores anjo? Não, bacana, porque assim, o Brasil é um país continental, eu sempre digo assim, né, a gente tem até que sair um pouco só desse eixo de São Paulo. A gente vê vários outros ecossistemas assim que tem crescido muito, né? Pega, por exemplo, o de Santa Catarina lá, de Florianópolis, né? Mesmo não só Sim. Florianópolis, mas do Joinville, Blumenau, é um ecossistema super pujante, que está se desenvolvendo muito, crescendo muito, né? Você pode quase pegar também de Minas também, Belo Horizonte, ali a região tem lá, enfim, pessoal também fazendo empreendedores super bons, super competentes. Você tem lá em Pernambuco, né, tem o famoso Porto Digital, que é um polo lá de inovação muito grande, que acaba gerando também muitas startups. E assim, olha, eu garanto para você, eu já assisti uma época que eu viajei muito pelo Brasil todo, né? E esse é o lugar que eu ia, assim, mais que você fala, pô, lugar mais remoto e tal. Nossa, é impressionante como você via, né, empreendedores inovando, criando inovações. Então, ela fala assim: gente, tem bom empreendedor em todo o Brasil, né? Tive esse de Fortaleza, conhecendo uma startup lá que estava, né, poxa, crescendo, escalando super bem, né? Você fala, nossa, olha só, tá vendo? Não importa onde você vá, sempre tem. Claro, existe uma concentração, vamos supor aqui em São Paulo, então, entre o Rio e tal. Sim, naturalmente, que, né, são polos econômicos que a gente sabe muito fortes. Mas Sim. a gente vê assim, desde Porto Alegre, que tem, né, enfim, também está se desenvolvendo cada vez mais, e tem no Brasil todo, né, em várias cidades do interior, Aham. enfim, tive recentemente aí também em Foz do Iguaçu, e por aí vai. Acho que assim, né, a missão até da Anjos do Brasil é muito nessa linha, é levar investimento anjo para o Brasil inteiro, por isso que eu dei esse nome, né? Sim. Chamados grupos regionais, são grupos locais lá para apoiar os empreendedores locais, né? Essa grande missão Legal. para disseminar para todo o Brasil, porque tem bons empreendedores em todos os lugares.
Sim, com certeza, isso é bem importante mesmo. E até eu acho bem interessante o que Florianópolis conseguiu construir ali de polo de tecnologia, mas também vem de um apoio do governo, né, que acaba facilitando bastante para que a cidade se desenvolva e vá se tornando referência, que nem o que eles estão construindo, assim, eu acho bem um case no nosso país que é bem interessante, assim. Você trazendo sobre governança, né, ele costuma ser um desafio gigante para startups, principalmente nesse estágio inicial, né. Em que momento os empreendedores realmente devem começar a se preocupar com essa estruturação da governança e qual é o papel do investidor anjo nesse processo? Ótimo, excelente questão, porque como eu falei, né, governança às vezes parece burocracia, né, e eu procuro mostrar para o empreendedor que não é, assim, claro, a governança adaptada à realidade startup, não estou falando daquela governança É. mais tradicional, né, é muito rebelde, mas assim, é desde o dia zero, eu falo para um empreendedor, Sim. começa assim, quando, né, 2, 3 empreendedores, empreendedoras que resolvem se juntar para fazer uma startup, né, o Sim. primeiro dia que eles têm que fazer é combinar como é que vai ser as regras de juros no relacionamento entre eles, né. É que às vezes o empreendedor quiser sair no meio do caminho, entendeu. Isso já é mais simples da governança, entendeu. Quais são as responsabilidades e os papéis de cada um? Ah, você vai cuidar do quê, eu vou cuidar do quê. Claro, somos um time, estamos juntos, ok, mas isso já é governança, entendeu. Então é na prática, você colocar isso na prática. E claro, óbvio, conforme a startup vai crescendo, vai se estruturando mais, a governança vai ficando cada vez mais importante e tem que ser, né, crescer proporcionalmente também. Aí você começa a ter investidores. Pô, o que que eu vou reportar para os investidores? Com qual frequência? Uhum. Né, o que que eu espero que eles me tragam de volta? Então tudo isso você vai ter que ir escalando, mas novamente, proporcional ao tamanho da startup, mas começa no dia zero, tá? Começa Sim. dando bem, né, tem uma estatística que mostra que uma das maiores causas de fracasso em startups é o desentendimento entre os fundadores. E Não estão preparados para esse casamento, né. exatamente, exatamente, né. Por isso que é importante se conhecer bem, se relacionar bem, né, eu brinco, faço analogia, né, É. nos meus livros até eu falo assim, né, que relacionamento entre investidor e empreendedor, enfim, vice-versa e tudo mais, é uma relação como de, futuramente um marido e mulher, você, paquera, depois você namora, depois você vai Uhum. noivar, pra aí te casar e, eu falo que a diferença é que você casa pensando no divórcio, né, divórcio Puts. a diferença é essa. E aí eu faço seguinte analogia, falo: "Olha, às vezes, né, a gente já viu casos, tipo, o investidor fala: "Nossa, que você tá fantástico, vou vestir", né, já tipo, né, não seria na fase da paquera, né, é Uhum. que nem casamento em Las Vegas, né, você vai lá, tal, e sai casando na igreja. Normalmente o que sai não dá certo, né. Então, Sim. se eu gostei desse relacionamento tem que estar, né, afinal somos seres humanos, né, ser humano é um bicho que precisa de, né, ter esse relacionamento, essa confiança, esse alinhamento, tá tudo bem combinado, as expectativas bem alinhadas, porque senão depois vai ser problema. Sim. É, e se eles começam desde o início a manter essa organização ali para ter tudo certinho de governança, né, naturalmente não sofrem ali na frente. Agora, se não começam ali na frente, acabam sofrendo um pouquinho, né. Sim. Você trouxe ali sobre o papel da Anjos do Brasil, né, que tem trabalhado em fortalecer diferentes regiões, né, no nosso país, né, e é um mega tem um papel fundamental pra gente, né. Quais são os próximos passos e projetos da organização? Bom, a gente está, foi, né, a nossa grande missão é disseminar o investimento anjo para apoiar os empreendedores brasileiros, né. Sim. Então a gente tem desafios grandes aí que são justamente de preparação, capacitação tanto de investidores quanto de conselhos advisors. A gente tem feito muitas coisas nesse sentido de geração de conteúdo, de conhecimento, enfim, tentando buscar levar esse conteúdo, esse conhecimento, né. O segundo desafio que a gente tem é crescer, né, a base de investidores e conselhos advisors, né. Então, a gente consegue levar isso, para o mercado de uma forma mais ampla, né, que para mais pessoas entendam, aprendam, conheçam e façam isso, né. Então, Sim. e isso a gente depende muito, né, a gente percebe que o meio mais efetivo é o e-mail do relacionamento mesmo, são pessoas contando para pessoas, né. O Ouviu. e agora a gente está lançando inclusive agora, fresquinho, então anunciamos hoje, e vamos ter lançamento mês que vem, nosso programa de embaixadores, né, que é um programa que tem esse propósito, de ter pessoas que acreditam nesse propósito e possam levar essa mensagem para todo mundo, né, através desse relacionamento. Sim, Eu com deixo certeza. você ser nossa embaixadora. Ah, vamos conversar.
Cássio, para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse ali um conselho para esses empreendedores que estão começando agora e querem construir negócios relevantes. Com base, assim, na tua trajetória, que é extremamente rica, qual a principal lição que você destacaria para quem quer ir além da captação de investimentos e realmente construir uma empresa que gere valor real para o mercado? Bom, eu digo assim, né, eu fui empreendedor por muitos anos, né, você comentou lá no começo, eu posso sempre dizer uma coisa, né, fazer um retrospecto, eu tive um monte de ideias de produtos, de soluções, né, mas que realmente deram certo não foram as minhas ideias, tá. Sabe quais foram? Foram aquelas coisas que os meus clientes vieram pedir para mim, sabe. "Poxa, você tem uma solução que faça isso, ou produto que faça aquilo?" E eu falo: "Putz, olha, tá aí a oportunidade", né. Se eu falo para todo empreendedor: "Cara", porque às vezes eu vejo empreendedores buscando a grande ideia, eu falo: "Não precisa buscar a grande ideia, procure conversar, né, com quem assim, quem é o mercado que você quer atingir esse mercado, vai lá, conversa, entende, sente, vê as dificuldades, né, as necessidades que ele tem, você vai encontrar, e vai encontrar e, cara, se você construir uma solução que realmente resolva aquela necessidade, tenho certeza que você vai ter sucesso", entendeu. Então é Sim. isso. Pra mim, o meu aprendizado durante todos os anos é esse, é escutar, né, quem você quer atender. Afinal, eu digo isso, né, nosso propósito é esse, atender, né, a sociedade de forma que a gente, né, resolva algo, contribua para ela. Sim, com certeza. O simples, muitas vezes, é muito melhor do que muita coisa, né. A gente vê grandes exemplos ali de startups que resolveram dores que ninguém estava olhando, que era extremamente simples, mas no final é isso que é inovação no final do dia, né. Exatamente, tem exemplos, né, não precisa ser nada como do jeito que você falou, achei ótimo. Cássio, que conversa maravilhosa. A gente teve realmente a oportunidade de explorar temas assim fundamentais para ecossistemas de inovação, investimento anjo, corporate venture, o futuro do mercado de startups no Brasil. Eu tenho certeza de que quem nos acompanhou até aqui saiu com uma visão muito mais clara e inspirada sobre como impulsionar o crescimento e a inovação de forma sustentável, né? Muito obrigada por compartilhar a tua experiência, visão estratégica e tantos aprendizados aqui conosco. Foi um verdadeiro privilégio te ouvir. E para quem quiser continuar essa conversa com você, como é que podem te encontrar? Rapaz, é simples, é só achar, pode ser pelo próprio site da Anjos do Brasil, ou vou deixar aqui um link aí depois se quiser compartilhar do meu Linktree, né, da minha árvore de links, aí tem meu site pessoal, tem o site da Anjos do Brasil, tem o site da Alia Ventures, que é o, né, que você já apresentou, cuida da área de corporate venture, aí conforme a tua necessidade é acessar o canal melhor para poder buscar e poder apoiar da forma que a gente puder melhor. Combinado, então. Gente, eu realmente recomendo absurdamente o Cássio para quem quer começar a entrar nesse mercado, nesse universo de investidor anjo, com certeza deve procurá-lo. Tá aqui o QR Code para quem quiser ter contato com o Cássio, né? Ele é extremamente acessível, pessoa maravilhosa. E para quem ficou com a gente até aqui, se esse episódio trouxe bons insights, aproveita e segue o podcast Conversa de Alto Nível na tua plataforma favorita e avalie com 5 estrelas. Isso faz toda a diferença para quem quer, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? E uma novidade agora, além do Spotify, a gente também tá com o canal do YouTube com vídeos e conteúdos extras para quem quer se aprofundar ainda mais nesses temas. Eu sou Jéssica Olse e a gente se encontra no próximo episódio do Conversa de Alto Nível. Até lá! Até lá, obrigado.